Olá, e aí, tudo bem? Aqui é Israel Meire. Nós vamos usar esses canais aqui, o Instagram, Facebook, YouTube, para poder compartilhar com você ali a palavra de Deus, compartilhar também experiências, compartilhar ensinamentos, para que a gente possa usar dessas ferramentas para edificação. E nós vamos começar pelo Provérbio 1, né? Provérbios, o livro de Provérbios, no capítulo 1, são 33 versículos, mas eu escolhi aqui o verso 5 e o 6, para que a gente possa meditar um pouquinho nesse texto e ver o que a palavra de Deus tem para nos ensinar neste vídeo aqui, ok? Se você puder abrir sua Bíblia, eu agradeço. Está lá Provérbios 1, 5, 6, diz assim: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Provérbios aqui é um livro tremendo, é o chamado livro de sabedoria. E aqui o autor nos convida a desejar sabedoria, nos convida a desejar, a ansiar o conhecimento. E ele usa aqui dois verbos muito interessantes: o verbo ouvir e o verbo crescer. Ouça o sábio e cresça em prudência. Uma pergunta: para quem você empresta os seus ouvidos? Olha, o segredo de uma vida vitoriosa está na inclinação dos nossos ouvidos à palavra de Deus. A quem você procura quando a aflição bate à porta? A quem você procura no momento de desespero? A Bíblia nos aconselha a procurar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte de toda a verdade de Deus. A palavra, a escritura de Deus, a escritura sagrada, é a fonte de todo o conhecimento de Deus. Quando você inclina os seus ouvidos para ouvir a Deus, surge ali conselhos que darão a você e a nós uma vida vitoriosa. Todos os dias, pessoas são destruídas por emprestarem seus ouvidos para conselhos de ímpios. Salmo 1, no verso 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem, a palavra bem-aventurado na Septuaginta, que foi a tradução para o grego, é a palavra makarios. E makarios não é só uma promessa de felicidade. Não, makarios é uma felicidade que alcança a plenitude de Deus. É uma felicidade num nível extremamente elevado. A Bíblia está dizendo que nós vamos alcançar esse nível de alegria e satisfação quando nós não andamos segundo conselhos dos ímpios. Quando você empresta o seu ouvido para conselhos de pessoas que não são orientadas pela palavra, de pessoas que não obedecem às escrituras, de pessoas que não dão a mínima para Deus, você atrai destruição na sua vida. O sábio é aquele que tapa os ouvidos para esse tipo de conselho. Num mundo como o de hoje, nós precisamos fazer calar as vozes da internet, as vozes da televisão, as vozes dos ímpios, de modo geral, que tentam nos fazer esfriar o nosso desejo pela busca da palavra de Deus. Quando você empresta os seus ouvidos para os ímpios, você automaticamente se distancia da palavra de Deus. Você não alcança essa plenitude de alegria e satisfação em Deus. O que nós devemos fazer, eu e você devemos fazer, e esse é o conselho aqui de Salomão para nós, já no verso 5, é que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Mas existe também ali, como eu disse, um outro verbo, que é o verbo crescer. E todos nós precisamos e desejamos crescer, não é verdade? Eu tenho certeza que você deseja muito crescer na área financeira,
deseja muito crescer na área emocional, na área espiritual. Todos nós desejamos crescer, não é verdade? Isso é natural de todos nós. E uma pessoa que não tem esse desejo, logo é detectada ali uma anomalia, não é verdade? Mas, de modo geral, todos nós necessitamos e desejamos crescer. Bem, no mundo de hoje, estacionar, parar de crescer, é engatar a marcha ré. No mundo de hoje, o comodismo, que é o grande inimigo do crescimento, o comodismo é a ferramenta principal para trazer destruição na sua vida, para trazer o atrofiamento na sua vida. Você não deve buscar o crescimento somente na área financeira, e para isso nós temos aí várias ferramentas, vários profissionais que nos ensinam aí em como crescer financeiramente. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a palavra de Deus, ela é a fonte de todo conselho que nos levará ao crescimento pleno em todas as áreas da nossa vida. Eu me lembrei aqui de um texto, e já separei aqui para ganhar tempo, de Efésios, no capítulo 4, ali no verso 14, diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Bem, o verso 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo está nos orientando aqui a, primeiro, não agirmos como criança. Você já parou para pensar que criança, ele ouve todo mundo, ele fica perdido, um de cada vez, eu não consigo ouvir todo mundo, ele segue conselho de qualquer pessoa. Basta ser um adulto para ele segue qualquer conselho. O texto está dizendo que criança é levado de um lado para outro pelas ondas e são jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Paulo está dizendo que nós precisamos amadurecer. E a maneira de alcançar esse amadurecimento, ele diz aqui, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Ou seja, a palavra é Cristo. Cristo é a palavra. Quando nós estudamos a palavra de Deus, emprestamos os nossos ouvidos, inclinamos os nossos ouvidos às verdades da palavra de Deus, nós crescemos. Porque a palavra de Deus, ela te ensina a prosperar, a palavra de Deus te ensina a ter uma vida conjugal de êxito, a palavra de Deus te ensina a alcançar o sucesso na sua vida espiritual, e é tudo que nós precisamos. O que você precisa é inclinar os seus ouvidos à palavra de Deus. É, como diz Hernandes Dias Lopes, é afinar os seus ouvidos ao diapasão da verdade. Eu gosto muito dessa frase que ele diz. E é isso que nós precisamos. Não se acomode, cresça. Mas antes de crescer, dê ouvidos à palavra de Deus. Busque os conselhos da palavra de Deus. Busque ler a palavra de Deus todos os dias. Eu tenho plena convicção de que se nós fizermos isso, nós alcançaremos a maturidade e a plenitude de Cristo por meio da sua palavra. Ok? Então até o próximo vídeo. Nós vamos compartilhar depois no outro vídeo Provérbios 2 e eu vou escolher um versículo lá para a gente poder meditar junto. Ok? Não esqueça de compartilhar esse material para o maior número de pessoas. O objetivo desse material é só um: edificação. É edificar, é ser edificado pela palavra de Deus quando eu falo e também edificar a sua vida quando você ouve. Ok? Um forte abraço e que a palavra de Deus seja o seu guia.